através de cada louvor. Quem aqui está ouvindo a voz do Senhor através dos louvores? Diga glória a Deus. Acredito mesmo que Deus está falando com você através dos louvores. Mas vire para essa pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela: Deus tem uma palavra para você. Vira para a pessoa que está do outro lado, fala a mesma coisa. Deus tem uma palavra para você. Então vamos a ela? Romanos capítulo 2. Nós vamos ler o que está escrito aqui, a partir do versículo 28. Como já foi dito aqui nesta noite, tivemos uma alegria muito grande hoje pela manhã. 5 vidas desceram as águas. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor nessa vamos aplaudir bem forte ao Senhor, amém? Isso. 5 vidas, 5 almas desceram as águas no dia de hoje. Receberam o batismo, receberam a marca de Cristo. Mas junto com o batismo, junto com a marca, vem a responsabilidade. Amém, amados? É muito bom a gente cumprir a justiça de Deus, é muito bom a gente dar um passo a mais de fé, mas todo passo a mais de fé que damos gera em nós uma responsabilidade. E nós vamos ler aqui o que diz a palavra, Romanos capítulo 2, no versículo 28, onde o apóstolo Paulo ele vai falar justamente acerca de algo muito importante, que tanto aqueles que hoje desceram as águas, quanto nós que um dia já descemos as águas, não podemos nos esquecer. Romanos capítulo 2, versículo 28, a palavra de Deus ela diz assim: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é aonde, igreja? Aonde? No interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Diga glória a Deus. Então às vezes a gente pensa assim: agora eu já entreguei a minha vida para Jesus, agora eu já desci as águas do batismo, então agora está tudo certo, agora não preciso fazer mais nada. Não basta apenas eu ter uma marca exterior, não basta apenas eu receber o batismo e ter o batismo como uma marca em que as pessoas veem. Mas quem é o verdadeiro judeu? Quem é o verdadeiro descendente de Abraão? Quem é o verdadeiro salvo? É aquele que mais do que uma marca no exterior, é aquele que busca ter uma marca onde, igreja? No interior. Não adianta eu ter a marca do batismo, não adianta eu entregar a minha vida para Jesus, mas o meu interior não estar marcado com o sangue dele, com o amor dele, com a obediência a ele. Então eu vou ler mais uma vez, estamos em Romanos capítulo 2, versículo 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Repitam comigo: mas é judeu, bem alto, vai, diga, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém, amados? Não adianta eu falar para as pessoas: eu sou de Jesus, eu sou batizado. Não é na letra, não é no que se fala, não é no que se escreve, é no interior. Quem crê que Deus vai falar com você nessa noite? Glória a Deus. Então estenda a mão aqui para frente, ora pela minha vida, peço ao Senhor, comece a abençoar a minha vida nesta noite. Eu preciso da bênção do Senhor e da revelação de Deus, para falar não aquilo que a gente quer, mas aquilo que é necessário ouvirmos, para que sejamos aperfeiçoados no amor. Então vai falando com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua presença, ela é real nesse lugar, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome e eu tenho certeza que o Senhor já está agindo, mas agora, Pai, agora é momento da gente receber a instrução.
Agora é momento da gente receber a direção, aquilo que vai nos direcionar para andarmos segundo a tua vontade, aquilo que vai nos colocar nos trilhos, para que façamos a tua vontade ao invés da nossa. Então fala conosco, ministra-nos, ó Deus, nesta noite de Santa Ceia. Fala com cada pessoa que está aqui nos ouvindo, fala com essa pessoa que ainda vai nos ouvir, ó Deus, através de um vídeo. Ministra os nossos corações e nos abençoe. É o que nós oramos e te pedimos, e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, vamos dar para Ele a nossa melhor salva de palmas, amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui uma palavra muito importante, uma palavra muito forte, a respeito de algo que infelizmente nos dias de hoje é muito comum. Ele está falando aqui acerca de uma realidade que, apesar de dolorosa, apesar de triste, é uma realidade verdadeira. Paulo aqui, ele está repreendendo aquelas pessoas que, apesar de conhecerem a lei e até mesmo ensiná-las, são pessoas que não viviam aquilo que pregavam. Quando Paulo fala aqui acerca de circuncisão do coração, quando ele fala de uma marca não externa, mas interna, ele está falando de quê? De conversão verdadeira, não de aparência. Paulo, na verdade, aqui está escrevendo na intenção de repreender aqueles que, apesar de terem uma aparente santidade, uma aparente sabedoria das coisas de Deus, pregavam, mas não faziam. Ensinavam às pessoas o caminho a qual elas deveriam andar, mas elas próprias não viviam nesse caminho. Mostravam para as pessoas um caminho, porém que elas mesmas não trilhavam. Paulo está falando acerca daquelas pessoas que davam instruções que os próprios instrutores não seguiam. Quando ele diz aqui no versículo 28, porque não é judeu aquele que o é no exterior, e nem circuncisão a que é na carne. Quando Paulo ele diz essa palavra, ele está dizendo que as características para Deus de um verdadeiro judeu, no nosso caso, as características verdadeiras, reais de um verdadeiro cristão, não estão nas coisas visíveis aos olhos. Quem é o verdadeiro cristão? Não é aquela pessoa que você olha e tem apenas uma aparência externa. Não é aquela pessoa que você a julga pela roupa que ela veste, ou que você a define apenas pelas palavras que ela diz, ou pela aparente sabedoria que ela tem. Não. Não está nas coisas perecíveis, ou melhor, percebíveis que os olhos podem ver. Mas Paulo está nos instruindo e nos ensinando que o que faz com que um homem seja judeu de verdade, a característica de um verdadeiro servo, são as coisas que a gente não consegue ver com os olhos. A vida de um verdadeiro cristão, ela é construída não diante dos olhos, não diante de holofotes, mas a vida de um verdadeiro cristão que agrada a Deus é construída no secreto. Sabe aquelas características que muitas das vezes o homem não nota, mas que contam muito para Deus? O Senhor Jesus, ao falar acerca desse mesmo tipo de pessoas, Jesus ele pegava pesado, né? Jesus, quando pregava, ele pegava duro. Paulo está falando aqui, né? Que a gente tem que ter a circuncisão no coração. Paulo está pegando de uma maneira mais romanceada, mas quando Jesus pregou, Jesus ele pegava duro. Jesus ele vai usar as mesmas palavras de João Batista para classificar essas pessoas como sepulcros caiados. Quem eram os sepulcros caiados que João Batista pregava e Jesus continuou pregando? Eram aquelas pessoas que eram admiráveis aos olhos do povo. Eram aquelas pessoas eloquentes, sábias, aparentemente santas, mas que na verdade falavam com a boca daquilo que estava vazio, o seu coração. Ensinavam para as pessoas uma sabedoria que elas próprias não aplicavam em suas próprias vidas. Pessoas que, assim como um sepulcro caiado,
O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro que por fora é caiado, é pintado, é cuidado, tem uma aparência externa muito bonita, mas o que tem dentro de um sepulcro, igreja? Restos, morte, sujeira. Então, quando Jesus ele chama essas pessoas de sepulcros caiados, ele está falando de pessoas que escondiam no seu interior toda uma sujeira de uma falsa vida com Deus. Mateus capítulo 23, eu gostaria que você abrisse comigo lá. Evangelho de Mateus capítulo 23, versículo de número 23, ele faz um alerta. Jesus faz um alerta. Mateus capítulo 23, versículo 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, mas desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Ou seja, não é que você está errado em dizimar da hortelã e do cominho. Não, você deve fazer essas coisas. O que você não pode deixar é de omitir essas aqui. O que você não pode deixar é de viver a misericórdia. O que você não pode deixar é de viver a fé. O que você não pode deixar é de falar acerca do juízo. Glória a Deus, amados. Então, quando Paulo, no texto de Romanos, quando ele falou lá a respeito de como ser um verdadeiro judeu aos olhos de Deus, que para nós é como ser um verdadeiro cristão aos olhos de Deus, o que Paulo estava falando, o que ele estava ensinando? Ele estava falando justamente acerca disso. O que é a marca da circuncisão? Quando o menino nascia, né, o macho, né, ele se esperava 7 dias após o nascimento, e no 7º dia após o nascimento ele era levado no templo, e o sacerdote ia lá e no prepúcio do menino fazia um corte. Aquele corte era uma marca característica daqueles meninos que nasciam como judeus, que eram judeus de natureza. E essa marca na pele, essa marca na carne, essa marca visível, era uma marca que identificava aquele menino que futuramente se tornaria um homem, como um homem judeu. Mas veja o que Paulo está falando. De que adianta? De que adianta a lei mandar a gente ter uma marca na carne? De que adianta a lei nos mandar circuncisar e colocar em nós uma marca aparente e visível, se dentro de nós, aonde só Deus vê, se dentro de nós a gente é infiel? É como se Paulo estivesse dizendo: você acha que vai adiantar você ter uma marca exterior se o teu interior é contaminado? Você acha que você vai ter algum proveito? Você acha que isso vai servir de valia para você, ter uma marca na carne, e as pessoas olharem para você e te identificarem como um judeu por aquilo que elas veem, sendo que aquilo que elas não veem te corrompe? Aí a gente traz para os nossos dias, né? Se fosse nos nossos dias, Paulo diria: de que adianta você carregar uma Bíblia debaixo do braço, onde todo mundo vê você carregando a Bíblia? De que adianta você falar bonito, você ser aquele que tem uma oração maravilhosa, todo mundo ouvir você orar, todo mundo ouvir você cantar, todo mundo ouvir você pregar? De que adianta as pessoas olharem para você e veem os teus dons, as tuas aptidões? De que adianta você participar de uma santa ceia? De que adianta você se batizar nas águas, mas na mente, onde só Deus penetra, no coração, aonde só Deus vê, a pessoa mente, adultera, agride, julga, engana, diante dos olhos de todos, na presença dos homens, a pessoa
ela guarda, assim como um sepulcro caiado, ela guarda toda a superficialidade de uma vida de aparência. Amados, Paulo está falando acerca disso, da necessidade que precisamos ter de viver uma vida verdadeira com Deus. Uma vez que a gente cumpre, não é? Uma vez que a gente cumpre o propósito, ou uma vez que a gente cumpre as ordenanças, entreguei minha vida para Jesus, me batizo nas águas, agora participo da Santa Ceia, agora eu faço parte de uma célula, agora eu estou caminhando com Deus. Uma vez que a gente toma essas atitudes, o que é necessário a gente buscar agora? Não é dizer, não, agora eu já estou fazendo tudo isso, eu estou bem. Não, agora eu tenho uma responsabilidade. Diga a glória a Deus. E qual é a responsabilidade que nós temos? Não é de ser aquele que ora melhor, não é de ser aquele que prega melhor. Nós temos a responsabilidade de sermos verdadeiros. Vire para esta pessoa que está do teu lado e fale para ela: a maior responsabilidade que como servo de Deus você tem. Diga bem alto: a maior responsabilidade, meu irmão, que como servo de Deus você tem, é de ser verdadeiro. Queridos, e a triste verdade é que muitos de nós agimos assim. Apesar da gente saber que a gente não deve mentir, o que tem sustentado às vezes a pessoa no emprego é uma mentira. Ah, pastor, se eu contar para o meu patrão aquilo que aconteceu, se eu contar para o meu patrão aquilo que fiz, eu perco o emprego. Quantas e quantas pessoas que apesar de terem a marca externa, que apesar de terem a aparência externa, estão em seus empregos sustentados por uma mentira. Quantas e quantas pessoas que às vezes o casamento é sustentado por uma mentira. Ah, pastor, mas se a minha esposa soubesse, se o meu marido souber, se o meu pai souber, se a minha mãe souber. Pessoas que foram chamadas para viver uma vida na verdade, mas o sustentáculo, o alicerce de muitas delas é a mentira. A gente fala tanto da corrupção dos políticos. Ah, os políticos brasileiros ninguém presta. Vai chegar as eleições agora, eu não sei nem quem eu vou votar, porque eu não sei quem é o pior. E a gente mete o malho nos políticos. Mas a gente faz a mesma coisa, queridos. Quando a gente tem a oportunidade de corromper um policial, quando a gente tem a oportunidade de levar vantagem em alguma situação, a gente não perde tempo. Julgamos os outros como se nós estivéssemos num patamar superior. Julgamos os outros, a gente fala dos outros, a gente critica os outros como se a gente estivesse num pedestal e que pudéssemos julgar as pessoas. Mas se a gente tiver a oportunidade para fazer um gato, para economizar um dinheiro na luz, se a gente tiver a oportunidade de através de uma maracutaiazinha levar uma vantagem, a gente vai lá e faz, mesmo sendo crente, mesmo tendo a marca. Você percebe o quanto isso é sério, amados? Você sabe o que Deus está falando comigo e com você nessa noite através dessa palavra? Que enquanto nós ficarmos tentando transparecer aquilo que a gente não é, a gente não vai caminhar, a gente não vai seguir, a gente não vai romper. Diga comigo, 2026 é tempo de romper. Mas enquanto a gente tentar esconder, a gente vai perecer. Mas se a partir de hoje, diga glória a Deus, se a partir desta palavra, se ao ouvirmos esta palavra, se nós passarmos a nos preocupar em sermos justos aos olhos de Deus, sabe o que vai acontecer? Quem quer saber aqui o que vai acontecer? Abra comigo no Salmo 92, então eu vou te mostrar. Pastor, a partir de hoje eu vou fazer a minha parte. Olha a promessa, Salmo de número 92, é promessa de Deus.
Pastor, eu não quero mais, eu quero viver uma vida reta. Eu não quero apenas parecer, eu quero ser. Olha a promessa, Salmo 92, quem encontrou, diga glória a Deus. Salmo 92, versículo de número 11, diz assim a palavra: os meus olhos verão cumprindo o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Versículo 12, os justos florescerão como a palmeira, diga glória a Deus, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? É buscando a justiça, é buscando o que é reto, é buscando o que é justo que a gente dá fruto. Você sabe o que o salmista está dizendo aqui? Que quando a gente busca a justiça de Deus, quando buscamos ser justos, retos, verdadeiros, a gente floresce. Diga glória a Deus. Você sabe que ao ler esse texto aqui, Deus me chamou muita atenção para o cedro do Líbano. Repita isso, diga comigo, cedro, diga bem alto, cedro do Líbano. E ao me chamar a atenção, e eu tenho muito essa característica, sempre que Deus nos dá ministrações, a gente procura saber o significado das palavras, dos nomes, enfim. E ao nos chamar a atenção para o cedro do Líbano, a gente foi pesquisar. E a gente descobriu uma característica muito importante do cedro. Uma das características mais marcantes desta madeira, do cedro no Líbano, que o cedro tem, é a força e a resistência. Repita comigo, força, diga bem alto, força e resistência. Então o Senhor, Ele compara o justo, e quem é o justo? É aquela pessoa que busca a justiça, que busca a verdade, que busca a transparência, que busca a fidelidade. O Senhor compara o justo ao cedro do Líbano. E aí a gente foi na palavra, e a gente descobriu que muitas são as passagens aonde o cedro no Líbano, ele aparece como referência. Por exemplo, quando Davi, ao se tornar rei, quando ele resolveu edificar uma casa para ele, uma casa real, a madeira forte que Davi usou na construção real foi o cedro. Ele poderia escolher todo e qualquer tipo de madeira, mas ele vai usar o cedro como a madeira principal para edificar a sua casa. Segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 5, eu gostaria que você abrisse comigo. Segundo Samuel, capítulo 5. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui no versículo de número 10. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 10, diz assim a palavra: e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Hirão, rei de Tiro, versículo 11, Hirão, rei de Tiro, enviou mensagens a Davi, e madeira de cedro, diga glória a Deus, e carpinteiros e pedreiros que edificavam a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Mas olha o versículo 11, eu vou ler mais uma vez. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, diga comigo, madeira de cedro. Então Davi vai edificar a sua casa. Davi, ele vai edificar a sua morada, não com qualquer madeira, mas ele vai usar a madeira de cedro. Por quê? Qual é a característica do cedro? Diga comigo, resistência e força. Amém? A mesma coisa com o templo de Deus, com o templo do Senhor. Quando Salomão, escolhido por Deus, quando Salomão resolve erguer o templo, a madeira mais usada nos pilares, nas partes de sustentação, ele vai usar vários tipos de madeira no templo.
Mas a madeira que ele vai usar para sustentar, para fazer as colunas do templo, as mais importantes da sustentação, ele vai usar a madeira de cedro. 1 Reis, capítulo de número 6, vamos ver isso aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 6, versículo de número 9. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 9, diz assim: assim, pois, edificou a casa, e aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Diga comigo, tabuados de cedro. Também edificou as câmaras, e toda a casa de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: olha, quanto a esta casa que tu edificas, se andares os meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, ou seja, se você for justo, se você for verdadeiro, se você for fiel, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e a aperfeiçoou. Versículo 15: também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto, cobriu com madeira por dentro e por fora, e cobriu o soalho da casa do Senhor, e edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro. Diga glória a Deus. Nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Olha para mim, o que a gente percebe com esses textos que a gente acabou de ler? Que a grande característica do cedro como árvore é ser forte. A maior característica do cedro como árvore é ser resistente. Amém? Daí o fato do próprio Deus, no Salmo 92 que a gente acabou de ler, dizer que o justo florescerá como cedro no Líbano. Diga assim comigo: o justo, aquele que busca ser real, aquele que busca ser verdadeiro, diga comigo: o justo florescerá como cedro no Líbano. Amém, amados? Só que sabe qual foi a grande revelação que Deus trouxe através dessa palavra? Que quando a gente olha para o cedro, apesar dele ter como característica força e resistência, a maior característica do cedro não são características visíveis, mas a característica mais importante que faz do cedro uma árvore forte está em algo que a gente não vê. Não está nos troncos, não está nos galhos e nem na copa, está na raiz. Posso ouvir um glória a Deus aí? A madeira mais forte, a madeira mais usada e aproveitável pelas características de força e resistência, essa madeira, essa árvore, ela tem como principal característica algo que não está diante dos olhos, algo que não está na superfície, mas está nas suas raízes. Segundo aquilo que a gente pesquisou, nos primeiros 3 anos de vida, sabe quanto de altura que o cedro alcança nos primeiros 3 anos? Nos primeiros 3 anos de vida, o cedro cresce 5 centímetros. Que coisa, né? Diga comigo: nos primeiros 3 anos de vida, o cedro cresce 5 centímetros. Se você olhar para o cedro, o que você vai pensar? Você não entende nada.
Essa árvore está aí há 3 anos, não cresceu nada, você não dá nada pelo cedro. Porque nos primeiros 3 anos de vida ele cresce 5 centímetros. Qual é a impressão visível que o cedro passa? Qual é a impressão visível? Uma plantinha qualquer, uma plantinha frágil, uma plantinha simples. Só que em compensação, enquanto nos 3 primeiros anos o cedro cresce para cima 5 centímetros, as suas raízes, nesse mesmo período, se aprofundam 1,5 metro de altura. Posso ouvir um glória a Deus? Ou melhor, 1,5 metro de profundidade. Então ele cresce 5 centímetros para cima. Mas enquanto ele está crescendo 5 para cima, lá no secreto, diga glória a Deus, lá onde os olhos não veem, aonde as pessoas não enxergam, lá aonde o homem não contempla, ele está cavando, ele está descendo, ele está se aprofundando, ele está se fortalecendo. E é por isso que quando o vento vem ele não cai, é por isso que quando a chuva desce ele não cai, porque ele pode ser pequeno por fora, mas ele é grande no seu interior. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. É isso que Deus espera de nós. Diga glória a Deus. O que a gente entende por essa revelação, queridos? Que mesmo jovem, o crescimento interior do cedro, ou seja, aquele crescimento que a gente não vê com os olhos, aquele crescimento que não está visível, o crescimento interior é infinitamente maior do que as aparências mostram. Posso ouvir um glória a Deus, amado? Diga assim comigo: cedro não tem aparência. Diga comigo: cedro não tem parecer, mas o cedro é. Glória a Deus. Não tem aparência, não tem parecer, mas é. Amado, Deus não quer que você tenha aparência. Deus não quer que você se preocupe com imagem. Deus não quer que você se preocupe com aquilo que as pessoas... Não se preocupa com aquilo que as pessoas vão achar, com aquilo que as pessoas vão falar, com aquilo que as pessoas vão comentar. Não, se preocupa em crescer para baixo. Se preocupa em ter raiz, porque tendo raiz a tempestade não te arranca, as águas não te levam, e o nome do Senhor é glorificado na tua vida. Aplauda bem forte o Senhor. Apesar do cedro jovem, apesar de jovem, qual é a maior característica do cedro? Profundidade. Diga comigo: apesar de jovem. Diga isso bem alto, diga: apesar de jovem, a maior característica do cedro é a profundidade. Cedro não tem aparência, mas tem raízes profundas. Cedro não tem parecer, mas por ter raízes profundas, o cedro é forte. Cedro não tem aparência, não tem parecer, mas por ter profundidade, ele tem resistência. Glória a Deus. Você entende aquilo que Deus está falando com cada um de nós nesta noite? Não apenas com aqueles que se batizaram hoje, mas com todos nós que já somos batizados há tanto tempo. Olha o que Deus está falando, porque às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente está tão preocupado com o visível, a gente está tão preocupado com as impressões, com os comentários, com os olhos, com os julgamentos, que a gente acaba se esquecendo do mais importante. É o interior, é o coração. Amém? Nesta noite de Santa Ceia, Deus, Ele quer aprofundar as suas raízes.
Caramba, essa palavra podia ser lá pro, né? A palavra do ano passado, né? Lá do Tribos. Deus quer aprofundar as tuas raízes, meu querido. Mas você só pode fazer uma coisa. Se você quiser aprofundar as suas raízes, você tem que deixar a aparência de lado. Para se preocupar com as raízes, você precisa parar de se preocupar com o aparente. Para se preocupar em ser verdadeiro, você precisa parar de tentar ser ali, né? De não ser transparente. Fala para Deus como Davi. O que Davi vai falar para Deus? Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque Davi era certinho. Não é porque Davi era bonzinho. Davi era um cara todo torto, né? Pregando a palavra há tanto tempo, a gente chega a essa conclusão. Davi era um camarada todo torto. Para dizer a verdade, se a gente parar para pensar aparentemente, se a gente se encontrasse com Davi, a gente devia ter até medo de andar com Davi, sabia? Porque quem era Davi? Adúltero, mentiroso e assassino. Então, vamos supor que você encontrasse o Davi, que eu encontrasse o Davi. Rapaz, eu ia ter preocupação de andar com Davi. Claro. Quem quer andar com um homem mentiroso? Quem quer andar com um adúltero? Quem quer andar com um assassino? Davi era tudo isso. Mas o Davi tinha uma coisa que fazia dele alguém diferente de todos. Ninguém nunca foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Moisés não foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Abraão, Isaac, Jacó foram homens tremendos, mas não foram chamados homens segundo o coração de Deus. Somente Davi. E por quê? Porque Davi não se preocupava em parecer. Davi se preocupava em ser. Glória a Deus. Davi não se preocupava de rasgar as suas vestes e prantear e chorar e dançar na presença de Deus. Mas o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, não me importa. O que me importa é ser verdadeiro. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque todos os maiores homens de Deus na Bíblia sempre tentaram esconder alguma coisa. Davi não. Senhor, contra ti somente pequei. Mas Senhor, posso te pedir uma coisa? Não retires de mim o teu espírito. Olha a preocupação. Enquanto Saul estava preocupado, não retires de mim o trono, não retires de mim a coroa, não retires de mim o reino, não retires de mim a glória. Davi estava preocupado, não retires de mim o teu espírito. Amém, amado? Você entende isso? Eu não estou falando que você tem que ser perfeito não, porque perfeito ninguém é e ninguém será. Todo mundo é pecador. Mas seja um pecador quebrantado. Amém, amados? Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: seja um pecador quebrantado. Vira para a pessoa que está do outro lado e fala: seja um pecador quebrantado. Admita, reconheça, se derrame, seja verdadeiro. Fala: Senhor, eu quero me derramar. Me derramar. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, acho que é esse mesmo tom que você estava tocando. Dizer que sou falho, me derramar, dizer, canta de novo. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar,
dizer que sou falho, me derramar, dizer que és bondoso. Vamos nos colocar de pé e vamos aplaudir bem forte a Jesus. Se coloque de pé e vamos aplaudir bem forte a Ele. Amém? Isso. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Curve a sua cabeça. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Ele nesta hora. Talvez você está aqui e você diga: pastor, eu preciso me quebrantar na presença do Senhor.